Fala, rapaziadinha, mais um Baixecast no ar, podcast que te mostra os bastidores da bola em 365 graus. Como vocês podem ver, eu já tô aqui do meu lado com o meu camisa 10. Qual posição que tu joga, jogador? No campo ali? Volância. Tu é o 8? Bom volante, pegador, tá? Tu é meu 8? Muito bom ter você aqui, 5. cara. 5. Melhor então. É isso, Tu não melhor. sai pro jogo. Tu Melhor. distribui ali e o passe entra ali. Não, só corro. Rapaziada, a gente tá aqui com um convidado mágico especial. Hoje a gente vai falar, são assuntos que eu acho que são importantíssimos pro futebol brasileiro. São assuntos muito sérios, a gente tem a opinião certeira do presidente do Sindicato dos Atletas. Saferge, excelente, mestre. A gente também vai falar sobre... Cara, o cara descobriu o Ronaldo no São Cristóvão. Como assim? O que aconteceu? Tem um cara que substituiu o Romário no Vasco da Gama em 2008 como treinador. Tem muita história pra contar. A gente tá com ele aqui, Alfredo Sampaio. Mestre, muito bom ter você aqui, Deixa eu apertar a mão também, né? Aperta. Bom, muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu acho muito legal sempre quando a gente vai bater papo sobre futebol, então eu tô sempre pronto. Isso. Agora, tu não tem cara de volante, não. Ele tem cara de 11, não tem? Um ponta? Tenho cara de gandula. Direito. Eu tenho cara de gandula. Ah, aí é forte. Meigo, Tudo ele bem, tem a cara tá de meigo, assim. Tô com medo de perguntar. Tem que ver, eu viro psicopata ali, não tem jeito, tem que assumir a... Rodrigão, tô com medo de Aí perguntar, muda. Rodrigão. Pode perguntar. Eu tenho cara de quê? Ih, vamos fazer a entrevista. Vamos pra entrevista. Abraço pra Celebec que tá assistindo e vai me defender nos comentários. Rapaz, vamos começar, porque assim, a gente tem muitas dúvidas, a gente quer resenhar, isso aqui é pra ser bem descontraído mesmo. E a gente quer começar muito falando sobre o sindicato. Não é muito debatido, a galera não fala muito sobre o sindicato. Você é presidente da Saferge, a gente quer saber de você o que é a Saferge, o que ela representa pros jogadores e qual é o teu papel nela hoje. Então, sempre que eu falo do sindicato, eu tenho que falar umas coisas antes. O sindicato surgiu na minha vida, eu sempre falo que é coisa de Deus. Eu, na realidade, nunca fiz plano para ser presidente do sindicato, nunca imaginei que fosse ser presidente do sindicato. E passei a maior parte da minha... Eu fui um jogador comum, como um monte que tem aí, e passei a maior parte da minha vida esportiva jogando fora, em países alternativos e tal. E aí, quando eu resolvi parar de jogar, que eu não queria mais ficar longe do meu filho, em 89 eu resolvi parar de jogar. E aí vim pro Brasil e fui jogar no São Cristóvão. O São Cristóvão tá com um projeto, iniciando lá com o Reinaldo Pita, com o Alexandre, com o Jairzinho e tal, e eu fui jogar o último ano lá. E um belo dia, eu saindo do treino, chega lá o Isaías e o Edmundo, que era o advogado e o funcionário do sindicato, o Gaúcho, o zagueiro, que foi zagueiro do Vasco, do Grêmio, Gauchão. Pediu para te fazer um convite. Falei, qual é? Ele falou, não, para você ser presidente do sindicato. Você aceita? Eu aceito. Então, assim, cara, eu nunca sei porque que me convidaram, até hoje não sei, nem eu sei porque que eu aceitei até hoje. Então, assim, eu digo que é coisa de Deus, porque eu levo uma coisa comigo. Eu sempre falo pro pessoal que trabalha comigo, se é para fazer, vamos fazer direito. Para fazer minha boca, tô fora. E aí eu virei o presidente, não sei por que virei, e me engajei ali, comecei o sindicato, tinha muitos problemas financeiros, não tinha como sobreviver, não tinha recurso de nada. E logo na sequência veio o Zico como ministro, né, que na realidade era secretário, mas com status de ministro, e começa a Lei Zico, que era para extinção do passe, aquela coisa. Sim. Enfim, aí eu comecei dentro daquilo ali também, buscando recursos para a entidade. Eu sei que eu fui mergulhando naquilo, fui trabalhando, fiz de sítio coletivo, enfim, cara, quando eu vi, eu estava, de fato, presidente do sindicato. E o tempo foi passando, eu fui ficando, já estou lá, faz a conta aí, desde setembro de 89. Caramba. Você vê, tu nem era nascido. 11 de 2000, 23, 34 anos. Então, e aí uma coisa foi chamando a outra, foi chamando, eu fui fazendo. A aceitação dos atletas no Rio sempre foram muito boas, nesse período todo que eu estou lá. Desculpa te interromper, a dúvida a Saferge é do Rio de Janeiro. Sim. E você também é presidente do Nacional, é isso? Sim. Como é que funciona? Tem a Federação Nacional, que congrega todos os sindicatos. Entendi. E os sindicatos estaduais que representam os atletas. E aí você representa o do Rio e o Nacional. Aí o Nacional. E aí, enfim, eu comecei a trabalhar, vi o fato de eu ter jogado em clubes menores, eu sabia a carência do pessoal, né, que é complicado. E ali eu tracei algumas metas, Deus mais uma vez ajudou, foi me direcionando de uma forma correta e as coisas foram acontecendo.
E a gente construiu uma bela sede na Tijuca, depois nós construímos um centro de treinamento em Guaratiba, que é fantástico. E o outro projeto que não sei se serei eu que vou fazer, mas é construir tipo um retiro dos artistas, sabe? Seria o retiro dos atletas. Que Aposentados? É. Irado. Então, assim, hoje o Saferj, ele é um sindicato bem atuante, é um sindicato que gera muito benefício. A gente tem lá na sede, por exemplo, a gente tem odontologia, fisioterapia, eletrocardiograma, curso. A gente tem uma escola que a gente chama Escola do Conhecimento Saferj. E nesse guarda-chuva tem curso de gestão, tem curso de treinador, tem curso de análise de desempenho. Então, a gente oferece uma série de benefícios e lá em Guaratiba, a gente treina os atletas que estão desempregados. O pessoal vai lá treinar todo dia, treina até ser recolocado num clube. Só que não é um CT qualquer, um puta de um CT, né? O Gustavo conhece. E é muito bem estruturado, então o pessoal desempregado treina até se recolocar. E todo esse trabalho é tudo gratuito. O atleta e o ex-atleta não pagam nada. Então, assim, eu acho que a nossa função como entidade de classe está sendo feita, bem feita, sem contar todas as brigas que se tem em Brasília, de leis, enfim, essas coisas que surgem toda hora que a gente está sempre inserido. Então, cara, o sindicato se tornou um trabalho. Eu costumo dizer, eu não sou sindicalista, nunca fui sindicalista. Eu sou um administrador. Eu acabei fazendo 2 faculdades para ser treinador e acabei virando um administrador, um gestor, só que de uma entidade sindical, que felizmente deu certo. E é um negócio que eu me orgulho, porque a gente tem a aprovação dos atletas, a gente tem o apoio dos ex-presidentes, que é Zico, Gaúcho, Zé Mário. Zé Mário trabalha conosco ainda, até hoje. Então, assim, é um negócio que hoje me orgulha bastante de tudo que foi feito lá, sabe? E tudo que a gente gera e toda a responsabilidade que a gente teve com os recursos que nós recebemos, que vem dos atletas. Não tem recurso de governo, não tem recurso de ninguém. Era isso que eu ia perguntar. Quais são os recursos que o sindicato O único recurso que nós temos é o recurso de um percentual do direito de arena, que os atletas recebem, né? Direito de arena? Como é que é isso? Direito de arena é a participação que os atletas têm no contrato de transmissão. Então, o Flamengo assina um contrato com a Globo, vai receber 100 mil, de 100 mil, 5% é dos atletas. Entendi. E desses 5%, os atletas autorizam, faço sempre questão de falar isso, é autorizado, repasse, eles assinam. E com esse dinheiro todo é que a gente conseguiu construir a sede, conseguiu construir o CT, gera todos esses benefícios gratuitos. Então, assim, o trabalho é muito bem feito. Naturalmente, não sou só eu, tem uma equipe, né? Alguns que me acompanham já há algum tempo, o Deninho, o Josimar, o William, que é o vice-presidente, o William que jogou no Vasco como baixinho, tem o Zé Mário, tem o Lulinho. Então, são pessoas que estão comigo há muito tempo e, naturalmente, fazem parte dessa caminhada. Mas o trabalho é bem legal. É bom falar desse trabalho, porque eu acho que é pouco disseminado, né? Pouca gente conhece. Eu acho que essa abertura é muito boa para todo mundo. Os atletas, para a gente também, para conhecer um pouco mais do trabalho. E, falando sobre os atletas, eu acho que tem alguns temas que a gente queria abordar, né? Boa, jogador. E vamos começar pelo limite de estrangeiros. Que eu acho que é um tema... Essa risada aí foi boa, agora. Vocês fizeram o dever de casa. Olha. Basquete também é informação, também é educação. Esse negócio aí é um negócio que me deixa mal, cara. Ontem eu cheguei a pegar o telefone para mandar um zap pro Edinaldo. Eu recebi uma notícia que o Internacional tá jogando com 7 estrangeiros, ou quer manter 7 jogando. Cara, eu acho isso uma afronta tão grande ao futebol brasileiro. E olha que eu já fui estrangeiro em outros países. Sim. Cara, mas o Brasil não precisa de estrangeiros dessa quantidade aqui. Nós estamos tirando o nosso mercado interno. Nós estamos trabalhando para formar jogadores para serem vendidos para a Europa. Nós estamos igual a Nike, que é poderosa, é americana, mas faz lá na Tailândia o material. A mão de obra barata. Então, os atletas são treinados aqui e são vendidos para lá. E aí, vende os novos, trazem os velhos. Legal pra caramba. O brasileiro se contenta com, às vezes, com muito pouco. Aí vem um cara mais famoso, dá Ibope, enche o Maracanã, legal pra caramba. Mas o nosso futebol tá se arrebentando, cara. Então você acha que isso é uma recorrência, por exemplo, da seleção brasileira não tá tão bem? Porque a mão de obra vai
vai ficando escassa. A seleção brasileira é um capítulo à parte, mas eu acho assim, naturalmente pode ter influência. Sim. Rapaz, os nossos meninos, os garotos, eles usam a camisa do Real Madrid, do Barcelona. Exato. Quem é o ídolo do Flamengo? É o Arrascaeta, que pra mim é fantástico o jogador. Se viesse todo só Arrascaeta, tava bom pra caramba. Só que é igual arrastão eu brinco, é igual arrastão de pescaria com arrastão. Tu joga e puxa, aí vem peixe, mas vem bota, vem pneu velho, vem caixa, vem um monte de coisa junto. Então, o futebol brasileiro fez isso. A gente é legal, o Arrascaeta, o Gustavo Gomes do Palmeiras, que são caras como sempre tivemos aqui. O Figueroa, tivemos o Forlan. É bom ter esses caras aqui. Sim. Agora, 7. Você vê um time brasileiro jogando com 7 dentro de campo. 7 já são liberados, né? Tá estudando para ser aumentado. Exatamente. E assim, ano passado no arbitral, né, que eu participo do arbitral da CBF, eu fui o único. Eu defendi que não deveria, mas os caras já vêm tudo combinado. Sim. E aí fui voto vencido. Os 20 concordaram em botar 7. Então, assim, isso é bom para quem? É essa a pergunta que tem que fazer. Isso é bom para quem? O futebol brasileiro não é. Sim. Aí você vê um empresário que só de um clube ele tem 43 milhões para receber de intermediação. Tem alguma coisa errada. É o poste fazendo pipi no cachorro. Tem alguma coisa errada, irmão. E a gente está se perdendo. Os nossos jogadores novos que se destacam rápido são vendidos. Os que não se destacam ficam sem mercado. Sim. Aí fica ali naquele limbo ali, fica naquele sub-23 que é só para inglês ver. E aí? E o mercado de trabalho o desemprego vai aumentando, porque eu sou garoto. Tô no 20 do... Vou usar o Flamengo, hipoteticamente, não é especificamente falar do Flamengo. Mas tô no Flamengo. O meu sonho é jogar em cima. Eu sou meia. Pô, mas meia? Pô, tem o Arrascaeta e agora tem o outro lá que Dela veio. Cruz. Porra. A minha chance de chegar ali é nenhuma. Ou desse tamaninho. Aí o que o Flamengo vai fazer? Vai me jogar para algum canto. E assim são todos os clubes. Então, assim, isso é uma covardia que está sendo feito com o futebol brasileiro. Eu já falei isso com a CBF. Eu, inclusive, fiz um ofício que o título era Futebol Brasileiro Pede Socorro, porque não é só isso. Tem outras coisas. Mas eu acho que a gente está sucumbindo pela força da negociação, do poder do dinheiro. Sim. E pelo um pouco da omissão da CBF. Do presidente ter coragem de dar um soco na mesa e falar, não, aqui no Brasil não. Isso é bom na Arábia Saudita, como já foi em Portugal, eu joguei em Portugal, tinha um time lá que era, o Loletano, se eu não me engano, 12 jogadores eram brasileiros. Não existe. Então, assim, tá tirando a vez dos nativos, a nossa qualidade de jogo está caindo, está imundado aqui de estrangeiros, está imundado de treinadores estrangeiros, o nosso DNA se perde, não se fala mais português dentro de campo, só se fala espanhol. Então, é isso que a gente está vivendo. Ou o português de Portugal, e é isso que a gente está vivendo. E está passando aqui como navio esses navios que tem de transatlântico, tu olha passar o cruzeiro, tá ali, e nós estamos aqui olhando. E quem resolve isso? CBF, agora eu vou oficiar o governo, ver se o governo, o novo ministro, pensa. Então, assim, eu acho que eu não vou mudar o mundo, mas enquanto eu tiver... Assim, como eu falei, eu não fui um grande jogador, mas eu estou no esporte, no futebol, desde 11 anos de idade. Eu tenho 65. Então, assim, enquanto eu for oriundo do futebol, presidente do sindicato, treinador, e ter toda a minha história no futebol, eu acho que eu tenho que falar. Claro, de forma respeitosa, sem desrespeitar ninguém, e tentar dar luz e voz para essa situação. É uma opinião com propriedade. Cara, você tá ali para isso também, né? Eu vou tentar exemplificar rápido aqui uma situação para vocês. Eu sempre falo isso. Eu joguei na Venezuela. Aquele campeonato mundial que o Flamengo ganhou em 81, eu joguei aquela Libertadores. Sim. Pelo time da Venezuela. A Venezuela ela nunca teve mercado, ela nunca foi um expoente no futebol. Não teve expressão ali, né? Nunca teve expressão. Entendi. Sempre foi a última das últimas. Mas você jogar lá era muito bom, porque era um país equilibrado. A moeda era estável há 300 anos. O Bolívar era 4,30 há 300 anos. Então, o país era estável.
A moeda era forte, o dólar era muito bom. Então você jogar lá, financeiramente era muito bom. Era um país alternativo, mas financeiramente era muito bom. Aí fui eu, foi Jairzinho, foi Cafuringa. Um monte de jogador conhecido da época, que vocês não conhecem, mas jogadores que jogaram em grandes clubes. Muito bem. O meu time, que era o principal time do país, que era a Portuguesa, que estava na Libertadores, nós tínhamos 5 jogadores venezuelanos, todos da seleção. O principal jogador da Venezuela chamava-se Etinaus, é um argentino naturalizado venezuelano. Pois bem, a Venezuela só tomava pancada, não chegava a canto nenhum, enfim. Veio o Maduro e veio o Chaves. Arrebentaram o país. A miséria lá que nós vemos, né? Provavelmente ninguém vai mais jogar lá, porque não tem dinheiro para contratar. O que aconteceu? Os nativos começaram a florar. Os venezuelanos começaram a jogar. Hoje não é nenhuma potência, mas se você comparar o que era a Venezuela de anos atrás com o que é agora, você vai ver que eles tiveram um crescimento fantástico. Quando você ouviu falar de um jogador venezuelano jogando fora da Venezuela? Nunca. Hoje está aí espalhado, só que no Brasil tem o baixinho lá, tem... Então, assim, esse é um exemplo para mostrar o seguinte, países que não têm, que não deixam os nativos, né, desenvolver, vai ficar para trás, como é a Venezuela. Sim. O mundo árabe hoje está levando todo mundo, por quê? Porque os caras não jogam. Agora, o Brasil, que você a cada pé de árvore que tu sacode, cai 4, 5 moleque bom, então assim, o que está sendo feito é uma covardia. É tudo dinheiro e, infelizmente, está desvirtuando o nosso futebol. Mas assim, eu nunca tive uma opinião sobre isso no futebol brasileiro. O que é muito discutido, acho que isso é uma discussão mais recente sobre jogadores estrangeiros no Brasil. O que é muito discutido é sobre treinador, que você também levantou a bola. Porque assim, beleza, os nativos no futebol, beleza. Mas você também é contra os treinadores estrangeiros no futebol brasileiro? Cara, eu não sou contra, eu sou treinador, faço parte da Federação Brasileira de Treinadores, junto com o Mancini. Eu não sou contra, eu só sou contra o porquê que eles vêm. Porque os brasileiros ficaram todos ruins, tudo ultrapassado, tudo velho, ninguém serve para nada. Então os portugueses descobriram o caminho para as Índias e deram aqui e agora estão descobrindo de novo. Então, assim, a diferença é o seguinte, que eu chego num clube, se eu quiser levar 10 caras comigo e ter um contrato com uma multa desse tamanho, é complicado. Os caras vêm lá de fora com todo o staff deles, tem toda uma estrutura, o cara faz o que quer e ninguém tenta interferir, e o cara tenta implantar a filosofia dele. Naturalmente, os caras têm capacidade também. Então, assim, mas o que não dá brasileiro não serve mais e só serve estrangeiro. Porra, a seleção foi tentou buscar lá o Ancelotti, que é um cara que, particularmente, eu gosto como treinador. Então, assim, não é os caras estarem aqui. E outra coisa, não está tendo quando a nossa licença da CBF que a gente faz, que é cara pra caramba, se eu chegar em Portugal hoje para trabalhar, eu não trabalho. Agora, os caras chegam aqui com a mesma licença ou com uma licença abaixo e trabalham. Então, tem treinador aqui que não tenha... tinha que ter a paridade. Se eles podem aqui, nós podemos lá. E lá não pode. Mas lá, por que não pode? Lá não pode porque tem uma federação, tem uma associação de treinadores que é muito forte. E essa associação, ela tem o prestígio e a cobertura da federação e da Liga Portuguesa. Se nós aqui, pela Federação de Treinadores, quiser implantar alguma coisa desse tipo de, peraí, vamos filtrar, ver quem é quem, sim, a gente não consegue, porque não tem o apoio da CBF. Então, assim, isso é um ponto. O segundo ponto qual é a diferença, no meu modo de ver, do futebol que a gente vê lá fora? Após perda, quando você perde a bola, você reage rápido, e a intensidade que você dá no jogo e você subir as marcações. Isso nós sempre fizemos. Os caras têm talvez um modelo mais rígido de treinamento, ou até melhor, e implantou e está dando certo? Eu acredito que sim. Ontem eu vi um time estadual do Rio jogando e realmente tem um estrangeiro, um português treinando, e os caras subiram, dando bote e tal. Então, eles não descobriram a pólvora. Sim. Mas acham que todos os brasileiros estão ultrapassados. Isso é que eu bato. Entende? Isso é que eu bato. A questão não é a vinda deles, é mais deixarem de lado os brasileiros. E aí você começa a montar a casinha. Por exemplo, eu sou treinador da base do Fluminense. Aí
Eu treino os garotos do Fluminense. Treinei o... É um do Fluminense aí que foi vendido agora. Pode ser vendido. Kaique, sei lá. Então, Kaique. Treinei o Kaique, fiz o Kaique ser muito bom jogador, contribuir pro... Aí o Kaique é vendido. Mas eu fui bom pra caramba nem aqui. Mas se eu for profissional, eu não sou bom. O português é melhor que eu. Ou seja, se eu sou bom para fazer o desenvolvimento do atleta, como é que eu não sou bom no profissional? O cara lá de fora é melhor do que eu. Sim. E virou moda. Isso começou com aquela perda da Copa aqui, dos 7-1. Uhum. 2014. A primeira onda que veio foi todo mundo ultrapassado. Aí, segunda onda, os treinadores novos é que são bons. Sim. Aí veio o Barbieri, veio o Zé, veio o Barroca. São caras bons. Irmão, mas ninguém ganha caixa e conhecimento de um dia para o outro. Novo todo mundo já foi. A estrada é que vai te dar o conhecimento. E aí, os nossos novos também não desenvolveram como todo mundo esperava. Mas você não acha que isso disseminou com o Jorge Jesus, não? O trabalho que ele fez foi tão expressivo no Flamengo, cara, que disseminou? Então, cara, mas é o cara certo, no lugar certo, o time certo, no momento certo, era tudo certo. Aquele time nem precisava de treinador, porra. Chegou um ponto que não precisava. Ele teve uma influência muito grande. Não tiro. Eu gostava de ver o Jesus, o time dele jogar. Uhum. E assim, outro dia eu tive com o auxiliar técnico dele lá no Salgueiro. Ficamos conversando. O cara estava aqui no Brasil. E eu fui ver uma decisão Chelsea e Benfica. Ele era o treinador do Benfica, lá em Amsterdã. E o que ele fazia lá, ele fez aqui no Flamengo. Era exatamente o mesmo modelo de jogo. Então, assim, a filosofia dele de trabalho foi legal. E na realidade, despertou. Mas o que eu acho que despertou não foi só o jogo, foi o comando fora campo. E também o peso que ele tinha diante da diretoria. Não vem dizer que esse figurão aqui tem que jogar, porque quem manda sou eu. Sim. Então, assim, de fato foi uma virada de página. E aí veio a outra onda. Então, já que ele deu certo, todo mundo que veio dá certo. E aí o Abel também corroborou muito no Palmeiras? É porque assim, são os três, né? Abel e Vojvoda e Jorge Jesus, representam isso. Mas legal. Pega esses três, deixa eternamente aqui, mas todos os outros, irmão, que já bateram aqui e foram embora. E nem continua insistindo. Entende? Então, assim, não é, pra mim, não é saudável pra isso. Você vê, Argentina, não tem um treinador argentino... brasileiro lá. Não tem um treinador estrangeiro lá. A Argentina joga como a Argentina até hoje, porra. Campeão do mundo. Tu vê que tem camisa 10 toda hora, tem zagueiro toda hora, tem centroavante toda hora. Então, assim, nós temos quem aqui, velho? Fala aí. Fala uma dupla de zaga aí, se o Marquinhos parar de jogar. Era o Thiago Silva, né? Fala aí. Éder Militão e Bremer. Tentei. Foi difícil. Ibanez, vai. Não é confiável. Cara, então, mas, cara, pega o que a Argentina faz. E aí? Aí tu vai lá na escola argentina, da licença argentina, compara com o nosso curso. O curso deles está aqui, o nosso está aqui. Entendi. Entendeu, cara? Então, assim, esse é um dos temas do futebol brasileiro, pede socorro. Nosso DNA tá indo embora. Entendi. Qual é o camisa 10 brasileiro? Fala aí. Difícil. Neymar, o atacante. Aí surgiu esse menino do Palmeiras, o Hendrick. Já foi, irmão. Já era. Vai aprender. O Gabriel Jesus jogava pra caramba aqui, não jogava no Palmeiras? Foi lá pra fora. Jogou bem? Jogou. Os caras jogam tudo em linha. Tudo em um toque de velocidade. Se você velocidade quebrar linha rápido, tu vai na cara do gol. Aí tu traz o Gabriel de volta, ele jogou umas 3 Copas, 50 mil jogos, quantos gols ele fez? Mudou, irmão. Perdeu o balanço. Então, é isso que estão fazendo com o futebol. E aí, você vê clubes falidos, tendo que jogar a boia para essas SAFs aí, que é tudo comércio. Eu quero ver um dia que a SAF for embora, como é que vai ficar um clube. Porque isso é muito bonito nos Estados Unidos, que os caras têm outra, né, uma franquia, você compra, sai de Boston, vai para Miami, tu vai pra... Os caras lá têm outra cabeça. Pega o Flamengo aqui e leva lá para Manaus, pô. Pô, irmão. Então, assim, o futebol brasileiro tá pedindo socorro, parceiro. E os nossos garotos, à mercê de empresários, nada contra os caras, eles acharam um nicho aí no mercado e estão ganhando dinheiro, legal. Só que é o seguinte, os caras ficam, pra mim, eles ficam igual galinheiro, ficam jogando milho para as galinhas, aquela que engordar bonitinha, ele pega, leva e negocia. Os outros ficam ali e morrem ali. Rapaz, antes da gente continuar, só lembrar a galera mais uma vez, gente, esse é o Baixecast, o podcast que te mostra os bastidores da bola em 365 graus. E aí, o que a gente tem que fazer no YouTube, rapaziada? Chega no YouTube aqui. Tem que se inscrever, não tem, jogador?
Sininho também, por favor, né? Ativar o Custa sininho, nada. compartilhar com a galera toda, comentar. A gente tem, ó, YouTube, TikTok, Kawaii, Facebook. Tudo que tu imaginar de rede social, Rodrigão, a gente tem. Aqui, ó. A gente tem. Aqui, ó. Baixa o aplicativo, que é o aplicativo que te mostra o gol antes dele acontecer, rapaziada. Olha só. A gente tá prometendo demais. Mas é quase isso. Rapaziada, vamos voltar pra gente seguir, porque a gente tem uma pauta, e essa pauta ela vai e volta toda hora. A galera da produção que tá me olhando aqui 10 vezes já, porque eu já vou talvez pro bloco, que não era o bloco. Seguinte, a gente tá seguindo uma linha de treinador, você tem opiniões que eu acho que são maravilhosas, principalmente pros cortes, mas assim, como treinador, então já vamos me abraçar e entrar nessa ideia. Vai, você chegou a treinar muitos clubes do Rio de Janeiro e clubes de menor expressão. E assim, a gente estudou, como você falou, eu te estudei, vi outros podcasts que você participou, e você também treinou o Vasco da Gama. Eu queria 2 perguntas em uma só, né? Por que você treinou, na maioria das vezes, esses times pequenos? Por que você também não tentou alçar novos voos e clubes grandes? Essa pergunta é boa. Assim, cara, é importante falar o seguinte, eu consegui uma façanha, né? Uhum. Porque quando eu parei de jogar e virei treinador, presidente do sindicato, eu virei treinador também. Então eu consegui o seguinte, trabalhar, acho que aos 30 e poucos anos já como treinador, eu sempre trabalhei contra quem eu brigo na justiça, que são os clubes. Então, assim, eu consegui um negócio que só Deus mesmo para explicar. Eu brigo contra quem me contrata. Então, assim, não, mas eu sei por que é isso. Porque, na realidade, assim, eu sempre tive uma postura muito reta, assim. Então, quem me contrata, ou me contratava, já sabe como é que é. Não vai ter negócio de faz isso, faz aquilo, eu quero tudo certo. Então, se você passar pelos clubes que eu trabalhei, sempre teve segurança para os atletas. Sim. E não foi nada imposto. Eu nunca cheguei a, você quer me levar? Tá bom, mas tu vai ter que fazer. Não. Olha só, nós temos que fazer dessa forma, se quiser rendimento e tal. Então, a coisa sempre melhorava. E assim foi, eu comecei bem, foi uma trajetória maneira, assim, principalmente ali nos anos 90, quando estava no Bangu, fiquei 3 anos direto. Aí depois tive 2 momentos muito bons, um no América, depois no Madureira, que foi 2006, 2007. Ali foi meio que um divisor de água, porque eu fui nos 2 anos seguidos, eu fui à final das competições aqui no Rio com aquele time. E quando eu saí do Madureira, eu fui para o Avaí, em Santa Catarina. E eu, na realidade, eu nunca gostei de sair do Rio, porque eu passei muitos anos trabalhando como jogador, viajando, tal. E eu ficava longe da minha família, longe do meu filho, tal. E eu não queria mais viver essa vida como treinador. Eu queria ficar o máximo possível aqui. E quando eu fui para o Vasco, falei, pô, legal. Um grande clube, né? Vai ser uma oportunidade. Só que assim, o Vasco, ele para mim foi exatamente o que faltava para eu decidir o seguinte, eu não quero isso mais para minha vida. Eu quero trabalhar em clubes menores, que é uma coisa mais caseira. Naturalmente, você fala, porra, tá bom, mas se o Corinthians, se tivesse um caminhão de dinheiro, tu não ia? Pô, ia até pensar. Mas isso não fazia parte dos meus planos. Sim. Eu gostava de treinar os clubes que eu treinava, me sentia feliz ali. Fazia o que eu estava gostando, mas o Vasco foi um divisor de águas. Porque, assim, todo cara que trabalha como treinador sonha em chegar em grandes clubes. E eu tive a honra de chegar num time como o Vasco, que não é um time qualquer. Gigante. Mas quando eu cheguei lá e vi as coisas que eu vi, de bastidores, como eu falei, cara, se chegar em clube grande é isso aqui, valeu, obrigado, quero pra mim não. Falando até um pouco de bastidores, né? Foi na época do Eurico Miranda. Então, famoso Eurico Cartola. Miranda, Romário, tem muita história de bastidores que a gente quer saber. Então, quando vocês falam de Eurico, geralmente todo mundo fala do Eurico, fala meio do Eurico assim, né? Cara, vou te falar uma coisa. Eu já me relacionava muito com o Eurico por força dos debates que a gente tinha, caso da lei. Sim. Lei Pelé, Lei Zico, tal, que ele defendia uma coisa, eu defendia. E a gente sempre se deu bem. Quando ele me chamou para ir pro Vasco, eu fiquei bem bolado. Falei, porra, eu conheço ele aqui fora. Lá dentro, se ele quiser me dar carteirada, vai dar problema, porque em mim não vai dar. Sim. Tipo, os caras fulano, faz não sei o que e tal. Rapaz, o Eurico, eu já gostava dele. Eu saí de lá, falo sempre. Eu adorava o Eurico. O Eurico era um cara homem. O que ele tratava contigo, ele cumpria. Ele criou, de fato, um personagem, que era aquele personagem... Era um personagem, então? Não, era mais ou menos, não é que foi de caso pensado, mas aquela coisa contra o Flamengo, né? Contra assim. Agora, e ele era, assim, é um termo que eu uso muito, é um termo talvez chulo, não sei se é, mas enfim, o cara era homem, irmão. Sabe? E a gente sabe assim, eu gosto de chegar nos lugares, saber, vem cá, quem é que manda aqui? É aquele cara ali? Então, legal. Então, a gente sabe com quem falar. E esse cara, quando fala e tem atitude,
é perfeito. Então, assim, eu não tive problema zero com ele. Nunca. Zero. Cumpriu o que falava. Era um cara que, Tudo... no futebol, isso é muito importante. Não, né? cara, e assim, tudo que ele tinha de dúvidas, de escalação, ou de uma situação ou outra, ele vinha e conversava. Ele Diretamente, não, né? Tal, ele não dia, porra, como há alguns que tentam fazer. Comigo, graças a Deus, eu sempre abortei, porque os caras sabiam que ia bater e voltar. Só que ali a sequência, o Eurico era fantástico, mas todo o grupo, depois, de diretores, aquela coisa de pé de ouvido o tempo todo, empresário, jogadores... Pô, cara, tinha um cara que jogava no Vasco que na minha pelada ele ia sentar lá, ó, espera aí um pouquinho que tu vai entrar na terceira. Era um gringo que veio. Então, assim, cara... Porque não era bom de bola? Rapaz, bom de bola eu também sou, irmão. Olha. Mas pra jogar no Vasco, tem que ser excelente de bola. Deixa eu só chegar a tua canequinha um pouquinho pra trás aqui, pra ficar bonito aqui. Chega pra lá. Pra cá, assim. Aqui? Tirar o copo aqui. Isso, assim. Então, assim, foi isso... E em cima da tua pergunta, por que eu só trabalhei, isso foi um dos motivos. Eu optei em viver no Rio, trabalhar nesses clubes, fazer o que eu gostava, fazia bons trabalhos e fiquei curtindo isso. Você falou que o momento do Vasco era conturbado. Você podia dar alguns exemplos do que você vivenciou lá e achou que cara, não assim, sei se é pra mim. Cara, assim, porque apesar do Eurico ser o cara que comandava, você tem um departamento de futebol, você tem toda aquela estrutura. Sim. Pô, e quando você sabe que aqui no elenco tem um cara que faz uma coisa errada, o outro faz uma coisa errada, você tem que ir ali e impor. Sim. Né? Impor a regra. Claro. O doutor Horta falava sempre para mim, Alfredo, regulamento e regra para ser seguido, não é para ficar sendo discutido. Eu nunca mais esqueci disso. E aí você via ali, fulano, pô, o jogador lá, irmão, tá chapado, o outro não sei o que. Não, tá assim, cara. Ninguém queria cumprir o papel. Todo mundo queria ser o demagogo, bonitinho, ninguém queria se expor. E aí isso desgasta. Como treinador, você acaba falando mais do que você tem que falar fora da tua área. E naturalmente faltou um pouco assim, cara. Eu vinha de trabalhos no Bangu, no América, no Madureira. Tá, fiz um campeonato brasileiro legal pra caramba no Havaí. Permanência, né? Eu vinha... a permanência, porque assim, quando eu fui pro Havaí, na realidade eu não ia pro Havaí. A Trafic é que patrocinava o Havaí. Sim. Eu ia pro Miami FC, aquele Miami que o Romário jogou, eu ia pra lá. Uhum. E aí eles resolveram tirar o Zé Teodoro da noite pro dia e mudaram o meu rumo. Ao invés de ir pra Miami, eu fui pra Floripa. E o time estava em último lugar com 8 rodadas, cara. E os caras tinham assumido o clube e tinha um projeto. Vicioso. Então, para você ficar o projeto andar, você tinha que ficar na B, não tinha como você descer para C. E aí, bloco que eu cheguei, a gente sempre que muda melhora, né? Independente de quem é o treinador, a gente desandou a ganhar e tal. E a gente conseguiu tirar o Havaí do rebaixamento e acabou, acho que em 11º ou segundo, sei lá. Mas, pelo que era, a campanha foi muito boa. E o objetivo foi alcançado, que era ficar na B. Tanto que depois, no ano seguinte, quando eles foram à final do estadual, que eles não iam há muito tempo com o Silas, pô, eles me convidaram para ir na final, eles fizeram questão da minha presença lá, porque eles entendiam que aquilo ali já era um resultado do trabalho que foi feito. Sim. Então, assim, eu vinha do Havaí, da Madureira e tal. Então, quando você chega no Vasco, queira ou não queira, você vinha de clubes menores. A torcida do Havaí é fantástica, é enorme. Mas não é uma torcida igual do Vasco. Então, quando você chega num clube assim, você tem que ser abraçado, você tem que ser protegido, você tem que, né? Uhum. Pô, e os caras não, irmão. Os caras abraçavam aqui e te empurravam ali. Só que, felizmente, eu fui criado na Tijuca, no meio da malandragem também, então... Tijucano também? Tijucano também? Né? Eu sou brasileiro, carioca e tijucano. É isso. E salgueiro. Olha, somos dois. A gente vamos continuar em Vasco, porque eu gosto de... Não é polêmica, mas são assuntos importantes. Sim. Também vi em outros podcasts e tudo mais. É verdade, você falou do Romário, é verdade que o Romário ia sair, o Eurico tinha um medo ali dele terminar a carreira no Flamengo, alguma coisa do tipo, isso é verdade? Na verdade, quando o Eurico me chamou, ele me explicou que o Romário estava suspenso, lembra? E ele tinha receio, não era uma coisa explícita assim, não falava que o Romário fosse se despedir no Flamengo, que o Kleber Leite estava lá. E aí ele queria manter o Romário ali como treinador inicialmente, depois o Romário voltava a jogar, e ele precisava de um treinador junto com o Romário. No primeiro momento eu relutei nessa situação. Aí o Elias Duba, que é o presidente de Madureira, que é muito meu amigo, ele falou, tá, vai, que é uma coisa rápida e você vai virar o treinador.
E aí, inicialmente, realmente, nós ficamos, mas logo depois o Romário teve um problema, o Romário saiu e eu fiquei de treinador. Mas havia esse receio, porque assim, a rivalidade Flamengo e Vasco na cabeça do Eurico era uma coisa muito, muito grande, né? Então... Entendi. Mas assim, beleza, é porque a gente tem muito conteúdo sobre o Vasco. Você falou do Eurico e a gente falou sobre o início com o Romário. Eu quero que você fale como era a tua relação com o Romário. Você virou um assistente técnico dele num curtíssimo período, e depois você... Eu queria saber a tua relação com ele. O Romário é um ícone, né? O Romário sempre foi fácil de lidar com ele, porque o Romário, assim, ele é um pouco parecido comigo, cara. Assim, falou, tá falado. Não tem duas falas. Então, se a gente falou aqui, tá falado. Acabou. Então, assim, e ele é um cara assim. E, na realidade, ele entendeu ali qual era a proposta do clube. Eu tava ali, na realidade, eu que dava todos os treinos, eu que fazia a coisa toda. E isso foi bem entendido entre nós dois. Como era uma coisa transitória, eu sabia que eu ia assumir o cargo, eu fiquei tranquilo. E a relação com ele sempre foi tranquila, muito boa. Até hoje, não vou dizer que sou um amigo íntimo dele, mas a relação sempre foi muito boa. Torço por ele aí agora no América, né? Tá lá. Mas foi boa, sem problema zero. Vai, jogador. Continuando no Vasco, né? A contratação do Edmundo. É o príncipe, o rei. Tem o Romário soltou essa. Você sabe que isso aconteceu no jogo contra o Bangu, eu era o treinador do Bangu, cara. No dia que o Romário deu essa declaração? Que ele pegou a bola do pênalti para bater. Eu não estava lá, isso foi antes, né? Eu já vi uma polêmica. Na realidade, o Edmundo, ele estava, se eu não me engano, no Palmeiras. Sim. O Palmeiras não quis mais. Saiu sem contrato. E a gente, de uma noite pro dia, ele apareceu lá contratado e não era uma coisa que nós queríamos. Não foi um pedido? Não, nem meu nem do Romário, e isso gerou, inclusive, um certo atrito lá. Foi mais, pelo que eu soube, foi mais uma decisão do Euriquinho do que do próprio Eurico, e era uma forma de acalmar a torcida, porque a torcida xingava o Eurico e gritava, Edmundo, aquelas coisas. Entendi. E aí eu acho que foi uma maneira também de apaziguar. Só que no primeiro momento realmente não haviam aqueles problemas entre eles, né? De Romário e Edmundo. E eu também achei que não ia ser saudável. Mas ele veio, como treinador, eu tinha que tentar trabalhar independente dos problemas, né? Sim, correto. Bebendo café e tô pensando em muita coisa. Porque assim, tô contigo, você tinha que saber lidar. Chegou Edmundo, com a fama do Edmundo, no Vasco da Gama. A torcida feliz, mas ninguém sabia como eram os treinamentos. Na tua despedida do Vasco, eu li que você falou que não queria ser tratado como vilão, mas que o clube seria melhor sem ele na época. Teve um problema sério com o Edmundo, entre você e Edmundo na época, pelo que eu vi nos bastidores, Basquecast. Eu queria muito que você falasse sobre essa relação, porque assim, Eurico é famoso pra todo mundo. Você não é famoso como Eurico é famoso. Então o que ele fala pode se tornar mais relevante a partir do momento que você não fala. Naquele momento você falou e eu queria te ouvir de novo sobre isso. Não, cara, eu falo, eu tenho boca, eu vou falar. Eu só não posso ser leviano e nem de respeitar as pessoas. Correto. Mas, assim, o que ocorre é o seguinte, o Edmundo, ele como jogador, ele é fantástico. E na realidade, ele tinha um dia a dia normal, só que ele tem um temperamento que ele se permite, a hora que ele quer, desrespeitar as pessoas. Só que comigo ele bateu na porta errada. Então, teve um episódio no treino que aconteceu. Eu pedi para ele sair para beber água para acalmar. Ele falou que não ia, que ele ia, se ele fosse beber água, ele ia embora. Eu falei, não, agora tu vai porque tu tá expulso. E aí ele falou uma situação para mim, me desrespeitando. Eu falei, então você aguarda lá que eu já tô indo. Acabei de dar o treino e fui atrás dele. E por sorte dele, sorte a minha também, ele já tinha ido embora. Vazou rápido. E eu peguei o telefone, liguei pro Eurico, falei, quero uma reunião agora. Fui lá no Eurico, tava eu, eles, a Luiz e o Angione. Falei, vim aqui te agradecer, muito obrigado, eu tô indo embora. E o Eurico, sem saber de nada, falou, o que houve? Eu falei, aconteceu isso. E é melhor sair agora, pro teu bem, pro bem do Vasco, pro meu bem. Porque assim, eu não permito que me desrespeite. O meu temperamento não permite. Então, se esse cara falar de novo comigo da maneira que ele falou, eu posso estar dentro do Maracanã, aqui, onde for, eu vou comer na porrada, ou ele vai me comer. Não vai funcionar. Então, é melhor sair agora, é melhor para todo mundo. Sim. Aí o Eurico, não, tu não vai, não sei o quê. E falou lá umas coisas que não convém falar. É aquilo que você falou, que os dirigentes também não
É isso? Então, aí tu vai juntando quebra-cabeça, tu vai entendendo. Então, assim, quem tinha que tomar as decisões e proibir isso, não proibiu. E aí, naturalmente, passa a ter um desgaste. Aí depois teve o problema da falta. E aí ele ficou afastado 1 semana, por força disso. E aí queriam que eu falasse que, na coletiva, que ele estava treinando na academia lá. Eu falei, eu não vou falar não, vai lá vocês falam. Sabe, tipo, ele não estava indo no clube e queria que eu falasse, não, ele está vindo, mas está treinando. Eu não falo, vai vocês e falam, eu não vou falar. Então começa um desgaste, começa um processo de fritura. E aí teve o problema da falta, que a gente ficou treinando falta pra caramba. O Leandro Bonfim batia muito bem falta, o Allan Kardec batia falta pra caramba. Foi uma surpresa. E chegou na hora do jogo, ele me pegou a bola pra bater. Eu falei, não vai bater, porra. Entrega a bola pra ele. Não treinou, né? Não treinou, irmão. Não é Espírito Santo. Treinou, bate. Não treinou, não bate, porra. E aí foi mais um problema. Cara, eu pedi pra ir embora 3 vezes o Vasco. Aí veio a questão do capitão também, quando eu botei o Moraes. Enfim, cara, aí chegou um dia lá, a gente já estava classificado, com o pé nas costas, aí perdeu por Volta Redonda. E aí a torcida xingou o Romário, xingou o Edmundo, eu acho. Eu sei que o nego falou pra caramba e sobrou pra mim. Eu falei, legal, me chamaram lá, ó, tal. Eu falei, tá bom, fui embora feliz da vida. Sem problema. Só que não vai. Assim, cara, é um grande jogador, já não estava muito bem, mas era complicado por causa do temperamento, tanto que o Vasco desceu divisão. Depois de mim, teve o Lopes, teve o Tita, e por último, não sei se foi o Roth ou o Renato. Tinha salvação, irmão. Se você não tem um ambiente maneiro, onde todo mundo... Seguiu a cartilha, né? Não tem muito o que fazer. Então, enfim, o Vasco pagou um preço. Mas você comenta muito que o Vasco foi meio que o time que também fez você entender o quanto era importante, talvez, pro teu momento e pro que você tem de visão de carreira, realmente treinar times pequenos, até ali, de menor expressão, claro, é até pesado falar times pequenos, como o América não é um time pequeno, né, com a história que tem. É isso, né? Você fala realmente isso. Cara, porque assim, na realidade, eu gostava, né, que eu tô praticamente parando de ser treinador. Eu gostava de ser. Lógico que os bons contratos são maravilhosos, mas dentro desses clubes menores, eu sempre tive muito bons contratos. Entendi. Em relação ao mercado daqueles clubes. Então, assim, eu era feliz dali. Eu recebi várias propostas para sair do estado, para ir para clubes de outros estados, não para o Palmeiras, Corinthians e tal, mas clubes bons também de outros estados, e eu não ia. Então, eu cheguei no Vasco, falei, pô, legal, do Vasco, se eu for bem, quem sabe um dia eu não posso ir no Botafogo, não posso ir no Fluminense, entendeu? Mas quando aconteceu aquilo tudo ali, cara, eu falei, eu não quero isso pra mim não, irmão. Eu gosto, é o que eu falo, comida caseira e de restaurante. A comida no clube menor é caseira, sabe assim? É um ambiente caseiro. Você tem os problemas de cobrança, nego te xinga, aquelas coisas todas, mas é um ambiente, você senta aqui, não tem pé de ouvido, sabe? Não tem conspiração, sabe? Enfim, então... Menos vaidade, né? Menos vaidade. Eu acho que é esse o termo. Não sei, cara, porque, cara, o cara quer ser vaidoso, todo mundo vai morrer, vai ficar igual, irmão. O cara quer ser vaidoso. O cara, em vez de ser simples, pô, fazer as coisas maneiras, se orgulhar do que tá fazendo, os caras querem dar carteirada, os caras querem subestimar as pessoas. E eu, assim, eu falo nos clubes que eu vou, nos lugares, eu tenho dificuldade de lidar com desrespeito, irmão. Sabe assim, tu pode chegar aqui e falar, Fredo, eu não gosto de você, você é feio, você tem o nariz grande, você não sei o quê. Pô, irmão, tá bacana. Agora, não me desrespeita, cara. Seja lá quem for, vai dar problema. Eu não concordo com isso. Subestimar as pessoas, desrespeitar as pessoas, sabe? Desigualdade. Então o caminho que eu fui foi o melhor. Fui feliz pra caramba. Fiz um monte de competições boas, decisões. Pô, e assim, cara, a expectativa de você levar um Vasco como eu levei a semifinal do Carioca, é legal? É pra caramba. Pô, mas tu levar um Madureira, o Bangu, como eu levei, o Boa Vista 2 vezes, Bangu... Porra, é muito mais que você tem que tirar coisas da cartola aí que você vê a capacidade do trabalho. Entendeu? Porque você não tem toda aquela estrutura lá. Então, assim... Entendi. Mas sobre ego que você tá levantando de bola, você também treinou, na maioria das vezes, você treinou os times de menor expressão. E aí a gente tá falando de ego como Edmundo, gigantesco no Vasco da Gama, gigantesco. E quando tem ego no time pequeno, de menor expressão, eu não quero falar time pequeno. Não, mas tem, cara, tem tudo. Até na minha pelada e na tua deve ter, porra. Com certeza. É só assim, você administrar. Na relação dos clubes menores, você tem uma relação mais
profissional, naturalmente, mas uma relação mais próxima, que são pessoas com mais dificuldade, caras que estão esperando um espaço. Quando você pega uns caras assim, que já são ricos, famosos, o cara acha que ele é um semideus, pô, porque ele é rico, porque ele é famoso, porque ele é... Irmão, isso pode ser bom lá para ele, para mim isso não quer dizer nada. As pessoas que andam até hoje são pessoas extremamente simples e humildes, são os meus amigos de 500 anos atrás. Então, assim, e no clube menor, é assim, é uma relação mais próxima. E assim, eu como presidente de sindicato, eu acabo tendo uma participação que eu acho legal, porque eu oriento os caras, tento orientar os caras na vida, sabe? Dar um norte para os caras estudarem. Pô, não faz isso, cuidado aqui, tá comprando carro por quê? Tá, entendeu assim? Então, é mais fácil de você fazer porque são pessoas mais simples. Mas tem o ego, tem o cara que acha que não pode ser barrado, tem o cara que... Mas foi igual eu falo, não pode ser barrado, sai, irmão. Vai reclamar com o papo. Sim. Aqui vai sair. Então, assim, mas é mais fácil de lidar porque é uma relação mais humana, porque tá todo mundo atrás de um espaço melhor, entendeu? Entendi. E também não tem a mídia toda em cima para perturbar em vários determinados momentos, né? Cara, a mídia, ela podia, assim, é um tema sensível esse. Eu acho que a mídia podia fazer um serviço ao futebol fantástico, cara. Você acha que não faz hoje? Cara, até faz, mas poderia fazer melhor, cara. Entendeu? Procurando, de fato, colocar notícias realmente verdadeiras. Parar as especulações. Parar de quando perde, pressionar através de informações ou de matérias para aquela pessoa sair. Isso desestabiliza. Então, assim, eu acho que o papel da imprensa é fundamental. Não dá para ficar sem. Mas eu acho que poderiam contribuir muito mais para o desenvolvimento e a paz no futebol, né? Deve ter muito conteúdo. Vamos embora. Vamos lá. A questão do VAR é o seguinte, cara. Eu falo o seguinte, se toda a partida que eu joguei, dirigindo os meus clubes menores, se tivesse VAR, eu tinha ganhado mais da metade. Eu tinha sido campeão algumas vezes. Então é o seguinte, o VAR, ele veio, de fato, para tentar acabar, vamos dizer assim, com essa desigualdade lá dentro, com aqueles erros. Só que é uma coisa tão maluca, cara. Você vê o VAR aplicado na Europa, não dura um segundo, um minuto. Então, assim, é até uma tecnologia, né? Cara, assim, e essa questão da linha de impedimento, você marcar o impedimento, porque eu tava morto, Zé Mário, o Dorival, se jogasse, marcar pela ponta do nariz, pela ponta da chuteira, irmão, não dá. Sim. Tinha que aumentar aquela linha, ou tinha que ser a partir do corpo todo, se tivesse o corpo todo na frente. Então os caras criaram um mecanismo que ao invés de ajudar definitivamente, ele tumultuou mais. Então, a partir disso, eu te faço uma pergunta. O VAR deu certo no Brasil? Ainda não. Acho que ele tumultuou mais do que atuou, de fato, de forma efetiva. Ele traz uma certa tranquilidade para as injustiças que são cometidas e os erros, né? E vou botar também aqui as covardias. Injustiça, erro e covardia. Entendeu o que faz mesmo de dever de casa. Então, assim, a questão do VAR, ela poderia inibir isso. Sim, manda lá. Gramado sintético. Porra, olha só. Vamos lá. Isso aí, cara, é outro absurdo e faz parte dos itens do futebol pede socorro. O gramado sintético fosse bom, a Europa jogava com ele. E ninguém joga. Só a liga holandesa que vai voltar agora, né? Já determinou, a federação determinou aqui 2 anos para ele voltar ao gramado natural. Mas todas as principais ligas é proibido jogar com sintético. E para ilustrar o dano que o Messi tem no contrato dele uma cláusula que proíbe ele jogar em grama sintética. O Suárez também veio jogar aqui e também não podia jogar. Então, essas duas situações por si só já diz, opa, peraí, isso aqui não tem alguma coisa errada. O que incomoda aqui no Brasil é que é o seguinte, a grama sintética ela serviu como uma alternativa de custo, né? Para os países mais pobres, para os Países Baixos, porque era muita neve, né? Os países africanos que custo. Só que ela está sendo utilizada aqui no Brasil de uma forma errada. Os caras querem grama sintética para fazer show. Eles não querem grama sintética para ter um futebol melhor. Eles querem grama sintética para trazer os artistas e fazer show, porra. O Botafogo fez um show, desmontou lá um negócio, jogou, 2 dias depois teve outro show. Então, assim, primeiro, esse é o erro. Você não pode ter um clube de futebol. Você quer ter entretenimento no teu campo? Investe, irmão. Faz como o Miami, como o Orlando City faz, que vem uma plataforma, faz como o Bahia faz, o
O Real Madrid tem aquela que desce e vai para lá. Beleza. Agora, você muda a estrutura do jogo e cria risco de lesão para os atletas porque você quer fazer show, para mim tá errado. E essa era mais uma das coisas que a CBF podia dar um soco na mesa e falar, não, aqui no Brasil não. E assim, a lesão que você tem, a mesma lesão que você tem na grama sintética ou na grama natural, o nível de chance de você ter mesmo tipo de movimento, a lesão aqui na sintética é muito mais provável que aconteça com um grau muito maior. Sim. Porque ela tosse, ela é mais dura, apesar de que hoje o nível de grama sintética aumentou muito. Sim. Então assim, todo o lado o mecânico do atleta, de joelho e tornozelo, fica comprometido. O impacto é maior e o lado fisiológico, porque emana um calor de baixo para cima que impacta muito, ainda mais que a gente jogando nesse sol. Então, já até melhorou, porque antigamente era aquelas, não sei se vocês já devem ter visto, eram umas bolinhas pretas, lembra? Sim. E ainda tem nos campinhos de pelada essa bolinha preta. Então, eles tiraram isso e usam fibra de coco. Melhorou bastante. Só que, mesmo assim, vem um calor infernal. Quando tem a parada técnica ou o intervalo, parada técnica não, mas quando tem os intervalos, pode ver que eles molham. Sim. Por que você está molhando a grama sintética se ela não aquece? Se ela teoricamente não aquece. É por isso. Então, assim, é um negócio que, para os atletas, é ruim, o nível de lesão aumenta. Tem o Turíbio Barros, que é um dos maiores fisiologistas, né, daqui do país. Ele tem matérias publicadas disso, mostrando o dano que é, né? E eu tô batendo nisso, sou contra isso. Agora o Atlético Mineiro quer fazer também, mas quer também fazer para fazer show. Ele não quer fazer porque vai ser melhor. E outra coisa, cria um desnível técnico. Você treina e joga num grama natural e vai jogar no sintético, até você entrar no jogo já passaram 15, 20 minutos. Então, assim, é um negócio danoso para o futebol e danoso para os atletas, que deveria ser abolido aqui. Tanto é que Botafogo foi jogar em São Januário, né? Contra o Grêmio, inclusive, por conta do show que ia ter no Engenhão, no Newton Santos, e acabou perdendo. Enfim, se foi por isso ou não, ninguém sabe, mas o nível técnico diminui muito no jogo. Mas influencia, cara. Influencia, o jogo é outro. Você pode ver que o Atlético, quando era o melhor mandante, que o Palmeiras foi o melhor mandante. Botafogo assim, também. Foi o melhor mandante. Então você bota uma frente de pontos, com exceção essa do Botafogo, que foi uma tragédia, você vai administrando. Então é outro jogo, isso tinha que ser abolido daqui. A CBF tinha que chamar para ela e falar, não, aqui não. Mas... ainda sobre os atletas, né? A gente está falando um pouquinho de integridade, então, de lesão. Eu acho que um assunto que também cabe debate, eu acho que é a questão da arbitragem. A gente também vê bastante questão de polêmica em arbitragem. A gente queria saber também a sua opinião sobre a profissionalização da arbitragem. Dos árbitros no Brasil. Quer que eu saia daqui preso, né? Ah, não. Preso não. A gente te defende no tribunal. Cara, só. Já pega aí. Ó, cara, reclama com a produção ali, a pautinha. Toda a galera ali que se reuniu. Não, não, beleza. Então tem que perguntar mesmo. Cara, assim, esse negócio de arbitragem é complicado, cara. Assim, eu soube recentemente, naturalmente, né, resguardar as pessoas que falaram, que eles estavam tentando, né, a profissionalização, né? Sim. E para minha surpresa, a informação que foi me passada é o seguinte, que a grande maioria não quer profissionalização. Eles querem continuar na informalidade. Porque eles vão trabalhar lá nos consultórios dele, na borracharia, na padaria, enfim. E no final de semana, no meio de semana, vai ali apitar um jogo com bons cachês. É uma renda extra, né? Então, assim, cara, eu acho que deveriam ser profissionalizados, mas independente disso, eu acho que eles tinham que ser mais simples, entendeu? Os caras têm que entender o seguinte, eles são mediadores, eles não são dono do jogo. Ele tem que mediar o jogo. E ele tem que entender o seguinte, você é árbitro de futebol, porra, então eu vou pegar 22 caras jogando com adrenalina aqui em cima, todo mundo atrás do mesmo objetivo, 2 treinadores malucos gritando, a torcida me xingando. Eu tenho capacidade para isso, mental, psicológica? Porque o que acontece, cara? Os jogadores, realmente, os caras falam demais. Então, se você é um cara isento, que não tem medo de perder a boca, né, o emprego, seja lá o que for, sim. Se eu sou apto,
eu entro em campo, tu vem me peitar, eu vou te dar um amarelo e depois vou te dar um vermelho. Não me interessa se é 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10, 30. Eu tenho que fazer valer o que a regra fala. A partir do momento que você me xinga, eu reclamo e eu não faço nada, começa, irmão, uma casa de maluco. Tu fala, eu falo. E aí, no final, quando eles estão muito estressados e revoltados, aí eles te dão o vermelho e vão para a súmula escrever o que eles querem escrever. Então, assim, você me faz uma pergunta de temas que... A gente tá aqui pra isso. Cara, eu sou... É uma resenha, vai. Cara, eu sou puta vida com esses caras. É, não é? Eu sou, velho. Eu sou. Porque, assim... Tem jogos que eu também sou. Cara, não, assim, cara. Assim, porque... Quem salva, né, cara? É difícil. Às Não, vezes. sabe o que acontece, cara? A gente trabalha a semana inteira, é a nossa vida que tá ali. A gente depende do resultado para você melhorar, para ter um contrato melhor, para tu evoluir. E os caras vão ali e tiram de você assim na... Entendeu? Às vezes por erro, beleza, errou. Mas por incapacidade técnica, por dever de casa. Entende? Então assim, cara, é um negócio nojento. Você não pode olhar pro lado, pô, mas quem é esse cara aqui que tá me gritando, me dando bronca e fazendo um monte de merda? Entende? E aí... Eles são protegidos pela presunção de veracidade, eles te expulsam, eles escrevem o que querem na súmula, e você é que tem que ir lá tentar provar que você não fez aquilo. E não tem punição, né? Eu errou, não tem punição. Não tem. Eu recentemente fui lá me defender, eu fui expulso no jogo do América. Falei, não, quem vai se defender sou eu, pô. Aí fui lá no tribunal e pedi. E falei um monte. O cara botou na súmula que eu xinguei disso, daquilo, falou um monte de palavrão. E eu não falei. Foi uma semifinal da Copa Rio. Ele errou, ele não deu um pênalti, ele nos prejudicou o jogo todo. E quando acabou o jogo, eu falava para ele o tempo todo: você é uma vergonha, o que você fez aqui é uma vergonha. Eu só falava isso. A minha vontade era dar uma dentada nele e mandar ele para todos os lugares. Mas eu não falei. E o cara botou na súmula um monte de coisa. Aí eu falei, não. Aí eu fui lá, falei pros caras, falei, olha só, esse papel aqui sai da federação como uma ficha, chega na mão do árbitro como uma súmula e chega aqui no tribunal como uma bíblia. Os caras escrevem tudo aí na presunção de veracidade e os caras têm razão e eu tô aqui. Cadê o cara que disse que eu escrevi? Eu não falei nada disso, irmão. Eu não falei, pô, eu falei pra caramba, você que eu fui absolvido. É o que importa, né? Não, cara, assim, Então, essa coisa que dá raiva do cara dentro do campo te xingar. O cara, corre aí que vocês não vão chegar a lugar nenhum, não. Então, assim, tinha que... A CBF ou a FIFA, seja lá quem for, o seguinte, tinha que botar gravador agora. Gravar a conversa. O Wright não fez isso uma vez, há anos atrás. Tinha que oficializar isso. O atleta ia parar de falar e o árbitro ia parar de ser bobalhão, de querer falar demais. Entendeu? Então, assim, a arbitragem, para mim, é um tema complicado, irmão. Esses caras atrapalham a nossa vida. São caras que não entendem o papel deles lá dentro. E hoje eles se sentem tão popstar, digamos assim, quanto os atletas. Eles cortam o cabelinho, botam tatuagem, fortinha, tudo estrela. Uhum. Antigamente os caras entravam pra botar com bafo, o juiz apitando com bafo, exatar. Hoje é tudo... Então assim, cara, tinha que profissionalizar e tinha que ensinar esses caras que eles são mediadores, eles não são donos. E de falar para eles, irmão, cumpre a regra sem medo de depois o clube chegar aqui e não deixar você apitar. Porque eles não te expulsam no início do jogo, porque vai ser... Tu não vê o cara que expulsou o cara do Vasco? Já dizem que ele não vai apitar algum jogo. Ele não pode mais apitar nenhuma partida do Vasco. Mas eu nem vi o lance, não sei nem se foi merecido ou não do rapaz ser expulso do Vasco. Na minha opinião, não. Foram os lances. Então, mas aí como é que... Já que foi contra o Bangu, começa também a teoria da conspiração, porque é o Bangu, que eu não sei, enfim. O fato é, tu errou, expulsa. Pô, quantas e quantas vezes eu peguei o árbitro aqui, eu e ele aqui, eu falando um monte pra ele um monte pra mim, e o cara devia ter me expulsado já 10 vezes. Entendeu? Então, assim, cara, acaba gerando um desrespeito mútuo que só é prejudicial ao evento. Acaba o futebol, fica um espetáculo de xingamento entre eles. Sei, cara, e aí ele faz valer a lei deles lá. E essa questão de arbitragem é um investimento até pro espetáculo, né? Isso. Quanto melhor for, melhor a responsabilidade que o cara estraga. Tinha que ser, a arbitragem tinha que ser com a inteligência artificial. Olha. Ainda não Chat GPT apitando? Porra, cara, imagina. Ia ser bom demais. Tu acha? Porra, parceiro. Uns robozinhos. Vai lá pra beira do campo pra tu ver, pô. Não, eu não tenho Pelo menos noção. não ia responder de volta, né? Não era responder, cara. A gente sentia... Não, falando sério, cara. É que assim, eu acho que eu não consigo
dimensionar para vocês assim. Porque quando você fala da Série A, tem 300 televisões vendo, né? Então, é uma coisa mais... Porra, bicho, mas tu começa a descer para B, para C, para D do brasileiro, para as copinhas aí e tal, jogos de menor. Pô, irmão, é um negócio brincadeira. A mim me incomoda demais. Me incomoda demais. Porque eles influenciam direto nas nossas vidas e muitas vezes não estão preparados para isso. E às vezes não é nem preparado tecnicamente, não. Emocionalmente, psicologicamente, entender. Eu sou simplesmente um mediador. Eu não sou dono, eu não sou a estrela. A estrela é os caras que estão jogando. Assunto polêmico, a gente gosta. Vamos falar de coisa boa agora também, né? Vamos entrar. Vamos... Fala aí alguma coisa legal, não era né? pra ser muito bom, não. Fala do meu bloco. Vamos entrar. Estamos tentando aliviar o lado Vamos dele. finalizar depois, então. É porque, cara, a gente continua falando sobre time pitch de menor expressão e tudo mais. Depois Tudo a gente... Ou tu quer dar uma acalmada, jogador? Bora aí. Bora? Ih, lá, o cara pô. gosta do A combate. Ih, gente, a mano. gente gosta assim também. Mestre, assim, vai. Todo mundo sabe também o quanto você ficou conhecido por conta da situação na América. Sim. Você já falou muito sobre isso. Se quiser também falar mais um pouco aqui, tô contigo. Pode falar. Eu queria que você falasse sobre o pós. Eu queria sobre o pós-confusão, como é a tua vida depois do que aconteceu e tudo mais. Você também, o América soltou um vídeo no YouTube com teu vídeo lá, falando, explicando. Se quiser também falar sobre isso, contextualizar também a galera. E como é que virou o pós disso, cara, em relação à situação como um todo? Cara, assim, primeiro é importante todo mundo saber o seguinte, cara. Eu fui pro América porque o Edu me levou. O Edu me pediu pra ir. O Edu, irmão do Zico. Ele era o gerente de futebol. Eu joguei no América. Minha vida... Eu pulava baile de carnaval no América, baile do diabo, pô. Então, o América era o quintal da minha casa. E eu comecei jogando futsal lá. Então, assim, quando ele me convidou... Eu tava indo pra fisioterapia, ele me ligou, pô, Fredo, eu sou o gerente de futebol do América, eu quero você aqui comigo, tu me ajuda? Eu falei, claro, pô, tô querendo que era pra ser auxiliar de gerente de futebol, alguma coisa assim. Falei, vou fazer o quê? Não, tu vai ser o treinador. Eu falei, pô, Edu, sério mesmo? Ele, tal. Enfim, eu fui amarradão, fui como se estivesse indo pro Real Madrid, por Deus do céu. Só que é o seguinte, cara, o clube com problemas de estrutura, mas eu conversei com o presidente, com os outros, falei, ó, eu venho, mas tem que pagar os jogadores, irmão. Se não pagar, esquece. E os jogadores recebiam bonitinho. Até hoje eles me devem ainda 3 meses. Mas os jogadores eles pagaram. E aí eu fui motivado, porque eu acho que o América é um clube, um clube grande, cara, né? Um clube que merece estar na Série A, né? Um clube com uma puta história. E quando eu passei lá em 2003, e a gente fez uma campanha maneira no Brasileiro, no estadual também. Porra, teve uma hora que eu tava saindo do campo e teve uma torcedora que me jogou uma lata cheia. E ela deu azar que a lata bateu aqui e caiu. E eu peguei a lata, mandei de volta e acertei no meio dela. Então, desde aquela época, os caras da torcida ficaram meio... Tanto quando eu fui agora, os caras falaram algumas bobagens. E aí você tá ali trabalhando. E não vale a pena dizer aqui, não vou dizer, não vou expor o clube, as coisas que eu... Sendo eu, Alfredo, e o que eu faço, o que eu consegui ajudar o clube para a gente tentar fazer uma boa caminhada. E a gente fez um trabalho legal. Só que, para ter uma ideia, eu me apresentei final de março, início de abril, tinham 6 ou 7 jogadores. Nós contratamos 23 jogadores para jogar em maio. Então, por mais que você seja o Pep Guardiola, tu não vai fazer esse time da liga de uma hora para outra. Só que a torcida problemática... Ela não quer saber disso, ela quer que tu ganhe, ainda mais sendo eu, o treinador. Então, assim, cara, a gente tinha lá uma relação meio de ódio e tal, mas os caras ficavam pra lá. Nesse jogo da confusão, foi lá no campo do Sampaio Correia, e assim, nosso banco, nosso vestiário era aqui, mas ali, assim, era um portão de grade vazada. E os caras xingando, falando um monte de merda e fazendo assim com a mão, sabe? Tipo, vocês vão lá, vocês vão treinar. Olha só, a minha torcida falando pra mim, você vai lá treinar no estádio. E tipo assim, E aí no intervalo do jogo, a gente tava perdendo. Eu falei, pô, gente, fui lá, para com isso, cara. Os caras estão correndo, a gente vai virar o jogo e tal. E a gente voltou e virou o jogo. Só que no final, o árbitro lá, mais uma vez, essas figuras, deram lá um pênalti e os caras acabaram vencendo o jogo. E no final, os caras de novo ali xingando, jogando coisa. E aí eu fui até a grade falar com os caras, pô, meu irmão, eu mandei até abrir a porta, falei pro segurança, pode abrir isso aí, deixa esses caras virem aqui. Se eles viessem na moral, eu ia falar na moral. Se eles viessem a fim de confusão, eles já estavam confusão. Só que o segurança não abriu. Aí eu fui lá. Quando eu fui lá, um cara me deu uma cusparada aqui, o outro deu aqui. E aí, sim, eu empurrei a grade. E aí foi aquela confusão.
Mas assim, cara, houve um empurra, um xinga-xinga, mas ninguém agrediu ninguém. Ninguém foi agredido. Só que quando o cara filma e joga na internet, ali nas mídias, o nego vê o que quer. E eu falei isso pro presidente, falei pro Romário quando eu saí, que ele me perguntou como é que foi, falou, eu vou te falar, eu tenho um filho que era preparador físico, ele tem 40 anos, é um homem feito, não preciso defendê-lo. Mas filho é filho. Filho é filho. Se tem uma briga de confusão e um cara cai numa confusão, é foda, né? A gente sabe que é punk. E aquela confusão, gente pra caramba, eu estava muito mais preocupado com meu filho, que estava muito pé da vida pelas cusparadas que eu me dei, do que com os caras mesmo. Porque assim, eu vou ser sincero, eu fiquei muito mais preocupado em não deixar ele para confusão do que eu ir para confusão. Agora, se ele não tivesse lá, eu ia caçar aquele cara até a casa dele, porque ele não ia cuspir na minha cara daquele jeito. E foi essa a história. E aquele vídeo que eu gravei, eu só gravei porque o presidente me pediu para acalmar. Eu não tinha que pedir desculpa de nada. Eu fui ali, na boa, o cara me pediu, eu não tenho problema nenhum, fui lá, desculpa aí e tal. Eu não tinha que pedir desculpa de nada. Quem foi ofendido e agredido fui eu. Só que não era para amenizar o lado dele lá, que estava sob pressão. Eu fui lá e fiz o vídeo. Mas eu não era para ter feito nada. Então, assim, os caras são mal resolvidos. São caras que eu até entendo que a paixão é uma coisa complicada. Mas quer xingar de burro lá? Xinga de burro. Vai xingar de burro, não tem problema. Agora tu vem aqui, tu cospe e agride. Aí, irmão... Aí, é outra parada, né? Aí já vira muito pessoal, entendeu? Rapaziada, tem muito conteúdo bom. Vai ter muito cortezinho maneiro pra Coitado gente. do editor. Depois o Gustavo vê o que pode e o que não pode. Não, depois ele aprova com a gente tudo certinho. Ele já fez assim, ó. Tá tudo aprovado, graças a Deus. Calma, fica tranquilo. Vamos dar aquela tranquilizada acalmada, agora. vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa, cara. Tu descobriu o fenômeno? É real isso? Não, cara, a história diz dessa forma, mas eu sempre que falo sobre isso, eu procuro ser sempre justo e dar crédito a quem tem crédito. Na realidade, assim, cara, quando eu parei de jogar no São Cristóvão em 89, eu imediatamente virei treinador do juvenil. Uhum. E o Ronaldo, ele tinha chegado no clube com uma pessoa chamada Lírio, que era o cara que fazia o futebol de salão lá em Bento Ribeiro, um lugar lá. Ele trouxe alguns meninos e o Ronaldo veio. Então, quem trouxe o Ronaldo pro São Cristóvão não fui eu que descobri o Ronaldo. Mas, assim, nós fomos fazer um jogo na antiga Funabem, era um jogo treino, e eu vi o Ronaldo jogando, e ele fez 4 gols no infantil ali. Eu falei, pô, mas que moleque é esse aí e tal, que é esse moleque no juvenil comigo. E aí eu trouxe ele pro juvenil, e ele passou a jogar comigo. Então, assim, a participação minha na vida dele foi porque todas as divisões que eu ia, eu levava ele. Eu fui para os juniores e levei ele. Quando eu fui pro profissional, eu levei também. Só que no profissional, ele foi convocado para sub-16 e aí ele foi para o Mundial lá, não sei se era sul-americano, não me recordo qual era, e acabou não jogando comigo e a gente foi campeão, subiu divisão. E quando ele voltou, ele já foi negociado pro Cruzeiro. Então, assim, a minha participação nele foi, de fato, que ele treinou muito tempo comigo, eu orientava bastante, e eu que apresentei aos empresários dele, o Reinaldo Pita e o Alexandre, fui eu que falei, porque foi assim, a gente tava para subir divisão, o profissional, e não tinha dinheiro, e a gente precisava de dinheiro para poder seguir ali e subir. E o São Cristóvão estava querendo vender, ele já tinha vendido o Catanha, que era um que jogou depois na seleção espanhola e tal, por 30 mil reais na época. Porra, era dinheiro pra caramba. Ou 30 mil dólares, não me recordo. E aí, queriam vender o Ronaldo. Eu podia comprar o Ronaldo. Era 2.500 dólares ou 3.500 dólares. E eu não comprei porque, assim, falei, porra, eu não posso, como treinador, comprar o jogador. Comprar o jogador. Errado, ainda mais começando. Eu vou começar e parar já, pô. Não ia ser legal. E aí eu falei com o Reinaldo. Falei, porra, que ele já tinha comprado vários jogadores do São Cristóvão. Eu falei, o bom mesmo tá lá. Tu não levou o cara certo, levou. E ele, ele foi lá sem ver, pagou e aí deu no que deu. Então, assim, a minha participação foi isso. Ele treinou, de fato, muitos anos comigo, mas quem levou ele para lá ou descobriu ele foi o Alírio, não fui eu. E tem também, assim, eu sempre falo que o treinador dele no infantil era o Roberto, que foi um goleiro que foi de São Cristóvão, que foi o primeiro treinador dele lá. Então, eu sempre faço questão de falar isso porque, como eu sou um pouco mais conhecido, né, estou ainda trabalhando, as pessoas trazem todo o holofote para mim e os louros, mas não é. De fato, eu tive,
mas essas duas pessoas É também importante, tiveram. É importante. Beleza, mas na prática, acho que você explicou muito o que foi, entre aspas, a burocracia Ronaldo. Em relação a entrar, em relação a treinar e tudo mais. E na prática, como é que era o Ronaldo? Cara, na realidade, assim, cara, eu vou te falar, ele jogando, se eu falasse pra você que eu já vi esse cara aí, vai ser o maior jogador do mundo. Se eu falasse isso, eu vou estar mentindo. Agora, que você via que ele ia jogar pra caramba, ia. É diferente. Ele era diferente. Ele era muito rápido, E o Ronaldo, eu falava que ele era meio autista, sabe? Assim, ele não tava nem aí pro jogo. Se é contra o Flamengo ou contra o cara da esquina, ele queria jogar. Ele nunca se importou com quem ia jogar. E isso acho que fazia dele ter um mundo dele próprio ali, e ele gostava de jogar bola. E ele jogava mesmo, cara. Ele era, fantástico jogando. A velocidade dele, quando ele virava e jogava... Quando ele foi jogar o jogo contra o Cruzeiro e Flamengo, eu liguei pro Júnior na época. O Júnior, eu acho que era o treinador do Flamengo. Eu falei, tem um moleque aí de 16 anos que vai jogar, que é o seguinte, irmão. Se liga que ele é um... E aí, eu falei, ele sai pros dois lados, ele tem veloz, não deu outro. O Cruzeiro ganhou o jogo. Salseiro, então, né? Ele era diferenciado. Não tinha como ele... foi o ícone e tal, foi o maior do mundo. Legal, mas... Não ia apostar nisso, mas que ele ia jogar no Flamengo, no Corinthians, nesses times todos, com certeza ia, porque ele era muito bom, pô. Tu chegou não é revelar, mas tu chegou a trabalhar com... Quase revelar mesmo, que mesmo que você não tenha tido os louros, você teve participação com outros jogadores grandes assim, como o Ronaldo, ou que chegaram a uma ascensão, você trabalhou com outra galera? Cara, passou muita gente na minha mão, nesse nível do Ronaldo, não. Eu trabalhei com muitos jogadores que deram certo e que andaram depois. O Catanha mesmo é um deles, é que vocês não estão lembrados. O Catanha depois jogou, inclusive, na seleção espanhola, se naturalizou. Era um jogador de Alagoas que foi fazer um teste. E aí eu peguei enfim, trabalhou comigo. E tive muitos jogadores conhecidos que se tornaram conhecidos jogando, mas nesse nível do Ronaldo, não, o Ronaldo tá aqui, né, irmão? Não tem como. Não tem como. Não tem como, pô. E tem alguma, falando um pouco, Mete bronca. Tem alguma resenha diferente que a gente não sabe muito, mas tu pensou cara, lembrei dessa história, quero falar. Não tem nada aí não reservado pra coisa gente? De bastidores na tua vida que tu fale. De tudo. Pode ser, da você tua escolhe, trajetória. Uma história boa aí, uma Pô, curiosidade. isso aqui seria maneiro. Rapaz, não sei, agora tinha que pensar. Vai pensando com calma aí. Tem muita zoação, né? Tem muita brincadeira. Que é bom num treino, alguma coisa, uma aposta de alguém, se acontecia. Cara, são muitos anos, eu acho que... Mestre, então é o seguinte, a gente tem uma... Falar brincadeira é forte, tá? Falar brincadeira é forte. A dinâmica. A gente tem uma dinâmica. Por isso que tu é meu Bebeto. A gente tem uma dinâmica aqui. É um papo, como é que é? Um papum, né? Olha, tu tá sabendo, basta e volta. Basta e volta? Basta e volta. Bastecast, basta e volta. A ideia é te falar certas palavras e você falar a primeira, tem que ser rápido, tá? Porque a gente quer isso, que é o gatilho. Não dá pra gaguejar? Não, claro que dá pra gaguejar, até porque tem corte, tá brincando? Mas a gente pode gaguejar, pode falar, mas o ideal é que seja o mais rápido possível, que a gente quer tentar pegar... Espontaneidade mesmo. Quer me pegar de calça curta, né? A gente quer espontaneidade. Então, tu topa participar? A gente pode começar aqui? Bora, Jogador, eu faço até esse aqui, depois tu toca, já é? Ou tu faz esse aqui, depois eu toco. Vai, começa você. Então vamos lá. Depois eu termino. Beleza, então O vamos que vem na tua cabeça? Uma só, aquele Vamos lá. papo. Vambora. Bora ver. São Cristóvão. Lembranças boas. Ronaldo Fenômeno. Um orgulho. Fluminense. Meu time. América. Satisfação também. História. Romário. Respeito. Ferge. Ferge? Uma história longa também. Edmundo. Um equívoco. Gabigol. Cara, uma admiração. Gosto da personalidade dele. Vasco da Gama. Uma honra ter passado. VAR. Eita. Precisa melhorar. Germán Cano. Porra. Gol. Seleção brasileira. Não sei, não conheço mais. Gramado sintético. Um horror. Banido. Eurico Miranda. Muito bom. Respeito total. É isso. Fechamos. Fechamos, é isso. Moleque. Foi um prazer. Pô, o bate-volta é muito maneiro. Gostou do bate-volta? Gostou Gostei, desse? pô. Mestre, Se cara... fosse mais difícil, pô. Não, a ideia aqui, a gente não quer te colocar sob pressão nenhuma, a gente não quer que tu fale nada. Fica tranquilo. Tô brincando.
Cara, foi muito bom o papo, de verdade. Legal, Te agradeço foi bem pra tranquilo. caramba. Bem Jogador, tranquilo, tu também dinâmico tirou pra onda? caramba. Tirou onda do meu lado. Meu Bebeto esse aqui. Meu Bebeto. Mas volante também não. Tem cara de skatista, cara. Isso, aí skatista não, pô. Aí não, aí tu me quebra. Jogador, muito obrigado pela participação. Valeu. Jogador, é engraçado chamar de jogador. Obrigado a vocês aí, parabéns pelo aplicativo lá, que é maneiro, cara. Valeu, Legal, mestre. maneiro. O prazer foi todo nosso. Foi boa a Enfim, resenha pra você? Gostou? Curtiu? Ah, eu gostei. Eu gosto é o que desse papo importa. assim. Isso aqui lembra a mesa redonda antiga, né, Gustavo? Assim que é Que bom, era pô. assim, que o papo era assim, né? Aquela coisa que fica ali engessado. não é um programa de entrevista, é um bate-papo. É pra tu trocar ideia, a gente também troca ideia. a Bem gente também dá leve, bem opinião. leve. Legal. Rapaziadinha, espero que todo mundo tenha gostado. Curtam aí, comentem, compartilha com todo mundo. Bastecast, o podcast que te mostra os bastidores da bola em 365 graus. E até o próximo com mais conteúdo irado. Tamo junto.